Embora possamos ficar chocados ao ver as notícias sobre os problemas financeiros que alguns dos maiores varejistas do país estão enfrentando este ano, muitas marcas estão desaparecendo silenciosamente da indústria varejista dos Estados Unidos sem chamar a atenção da mídia. Elas estão fechando um número menor de lojas de cada vez para não levantar suspeitas. No entanto, essas cadeias têm reduzido significativamente seu número de lojas ao longo do último ano, deixando um enorme vazio no mercado. Comunidades de baixa renda estão perdendo suas farmácias locais, cafeterias e mercearias, enquanto grandes cidades testemunham o que especialistas chamam de êxodo varejista, uma nova tendência em que os varejistas deixam áreas densamente povoadas onde o roubo está se tornando desenfreado. O cenário está mudando muito rapidamente e hoje investigamos por que tantas lojas estão deixando de existir e quais marcas estão encolhendo em tamanho bem debaixo de nossos narizes. Sem mais delongas, aqui estão as 15 maiores cadeias de varejo desaparecendo diante de nossos olhos. 1. CVS. A CVS revelou que fechará 900 lojas até o final de 2024, relatou o Daily Mail. Cerca de 300 lojas da CVS estão sendo fechadas em 2023, à medida que o varejista se ajusta à demografia pós-pandemia e sai de áreas onde as perdas de inventário devido ao roubo estão aumentando. A cadeia de farmácias disse que está passando por uma nova estratégia de footprint de varejo e que está tentando implementar mais tecnologia em suas operações. A CVS foi aberta sobre o impacto do roubo em seu resultado final, estimando centenas de milhões em perdas no ano fiscal atual. O fechamento das lojas está gerando debates sobre os desertos de farmácias, já que mais varejistas deixam comunidades de baixa renda. Milhões de lares podem perder sua farmácia local, mas o gigante varejista disse que as perdas de lucro devido ao roubo não deixaram outra escolha. 2. Christopher Banks. É finalmente o fim da linha para Christopher Banks. Fundada em 1956 como Bros Fashions, a varejista de roupas femininas faliu e disse que planejava fechar quase todas as suas lojas físicas. 2 anos após o processo judicial, o footprint de varejo da Christopher Banks encolheu de 451 lojas em janeiro de 2021 para apenas 58 lojas agora. Isso significa que 393 locais desapareceram das ruas dos Estados Unidos nos últimos anos. A maioria das lojas que permaneceram abertas estava localizada em shoppings, que ainda não viram o tráfego de clientes se recuperar aos níveis pré-pandemia, e alguns especialistas do setor dizem que isso pode nunca acontecer. Com os consumidores dos Estados Unidos recorrendo cada vez mais às lojas online para fazer compras, os varejistas baseados em lojas físicas correm o risco de extinção. Esse é o caso da Christopher Banks, com os poucos locais ainda em operação programados para fechar até o final de 2023. 3. Starbucks. Mais de 400 lojas da Starbucks foram fechadas nos Estados Unidos, de acordo com o US Sun. A boa notícia é que a empresa abriu novos locais também, em um formato menor e mais econômico. Ainda assim, os fechamentos deixaram milhões de clientes em várias cidades sem sua cafeteria local. Na verdade, em 22 de outubro, a cadeia de cafeterias fechou 7 lojas em São Francisco e sinalizou que pode deixar a área de vez se o problema de roubo na cidade continuar a crescer. As razões por trás do grande número de fechamentos são muitas. Além do aumento dos roubos, a empresa foi acusada de busting sindical após decidir fechar 150 lojas onde trabalhadores sindicalizados exigiam melhores salários e condições de trabalho e entraram em greve durante a primavera. Além disso, a Starbucks também eliminou lojas com baixo desempenho de seu sistema e fechou locais mais antigos onde seria muito caro fazer reformas. 4. Kroger. Cerca de 400 lojas da Kroger estão prestes a desaparecer à medida que o varejista de mercearias se funde com o gigante dos supermercados Albertsons. Devido às regulamentações antitrust, ambas as empresas estão sendo solicitadas a reduzir seu footprint de varejo para que o procedimento possa ser aprovado no tribunal. A Best Life aponta que lojas localizadas em áreas com altas taxas de criminalidade ou com resultados financeiros ruins provavelmente serão as primeiras a serem fechadas. O varejista espera vender pelo menos uma parte das lojas para outros supermercados numa tentativa de arrecadar capital, mas os reguladores ainda não deram luz verde para a área.
Apesar dos fechamentos iminentes, juntos, Kroger e Albertsons operam mais de 5.000 supermercados nos Estados Unidos e poderiam abocanhar até 27 do mercado de mercearias dos Estados Unidos se a fusão for aprovada. 5. David's Bridal. Nos próximos meses, as noivas dos Estados Unidos provavelmente perderão o acesso a mais de 50 lojas da David's Bridal. A varejista de vestidos de noiva e roupas formais faliu durante o verão, e seu novo proprietário planeja manter apenas 195 locais em operação. Quase 10.000 demissões já aconteceram nos últimos meses e ainda mais empregos estão prestes a ser cortados à medida que a empresa-mãe, Cell Investment Corp., inicia o processo de reestruturação da dívida da cadeia. O pedido de falência de junho foi a segunda vez que a David's Bridal entrou no Tribunal de Falências. Em 2018, entrou pela primeira vez, em meio à desaceleração das vendas e preocupações com a lucratividade. Com tantas marcas independentes atraindo mais os compradores da geração Millennial e Z, alguns analistas do setor notaram que a aquisição foi uma segunda chance para o varejista repensar seu negócio e acertar as coisas. 6. Gap. Os problemas enfrentados pela Gap tornaram-se um tópico de discussão nacional nos últimos anos, à medida que a marca decidiu reduzir drasticamente seu footprint de lojas físicas e se concentrar nas operações online. A cadeia de roupas está abandonando os shoppings dos Estados Unidos, onde os aluguéis são caros e as vendas estão caindo. O CEO da empresa, Richard Dickson, disse que a Gap fecharia 350 lojas até o final deste ano. Estávamos excessivamente dependentes de lojas de baixa produtividade e aluguel alto, disse ele. Vamos reduzir nossa presença na América do Norte e sair de locais baseados em shopping centers, e até o final de 2023, teremos reduzido nossa frota de lojas em 35. O objetivo é criar um novo modelo operacional de forma econômica e todas as mudanças ajudarão a nos tornar uma marca liderada digitalmente. Centenas de fechamentos já aconteceram e as últimas 50 lojas estão prestes a fechar nas próximas semanas. 7. Justice. Quando a Cena Retail Group entrou com pedido de falência no verão passado, muitas das marcas que operava, como Annie Taylor, Loft, Lane Bryant e Lou Grey, foram à falência. No entanto, várias cadeias foram compradas por grandes operadores após o pedido, mas a varejista de roupas para adolescentes Justice foi uma das poucas marcas que não foram salvas por um novo comprador. Na época, o grupo disse que fecharia 600 de suas 826 lojas da Justice nos Estados Unidos. De última hora, a Blue Star Alliance LLC fez uma oferta pela marca e pagou US$ 90 milhões para possuir o negócio, com 220 locais restantes. A Blue Star rapidamente percebeu que a Justice estava enfrentando sérios problemas de fluxo de caixa e que o crescimento da receita estava negativo. As questões de lucratividade pareciam grandes demais para serem superadas e a contagem de lojas da Justice caiu para apenas 103. Mas, no início de 2024, não haverá mais locais abertos, à medida que a Blue Star conclui o processo de liquidação da marca. 8. Banana Republic. A cadeia irmã da Gap, Banana Republic, está seguindo a mesma tendência e reduzindo drasticamente sua presença física. Após fechar 130 lojas de 2020 a dezembro de 2022 para se concentrar nas vendas online, a marca de roupas está novamente reduzindo seu número de lojas em preparação para a turbulência econômica que se aproxima. Este mês, a varejista anunciou que sairá do mercado de São Francisco e fechará dezenas de outros locais com baixo desempenho. De acordo com o Daily Mail, cerca de 35 a 50 lojas estão prestes a ser eliminadas, à medida que sua empresa-mãe investe mais dinheiro em marcas que estão se saindo bem, incluindo Old Navy e Atleta. 9. Bath & Body Works. No início deste mês, a Bath & Body Works confirmou mais 50 fechamentos de lojas após fechar o mesmo número de locais em maio. Esses fechamentos, no entanto, são estratégicos, já que a empresa corta custos para pagar sua dívida de aproximadamente US$ 600 milhões que está vencendo. Ao contrário de outros varejistas nesta lista, a Bath & Body Works tem apresentado resultados financeiros fortes nos últimos trimestres e a decisão não foi resultado de um desempenho deteriorado. Ainda assim, a cadeia de lojas de produtos de beleza tem reduzido constantemente seu número de lojas nos Estados Unidos e no Canadá nos últimos anos, tornando-se mais difícil encontrar lojas da Bath & Body Works em shoppings. 10.
Macy's em 2020, a Macy's anunciou que eliminaria 125 lojas com dificuldades de seu portfólio, e de acordo com o CEO Jeff Gennette, os últimos 45 fechamentos começaram no segundo semestre de 2023 para concluir seu processo de liquidação e focar em uma nova área de compras digitais. A cadeia de lojas de departamentos também optou por lojas menores fora dos grandes shoppings, que o executivo disse que proporcionarão uma experiência mais agradável aos clientes. A saúde financeira do varejista deteriorou-se significativamente desde a pandemia. É por isso que, para garantir a sobrevivência da marca, Gennette diz que a Macy's terá que se adaptar a um mercado em evolução e novas preferências dos consumidores. 11. Disney. A Disney não está apenas fechando lojas físicas, mas também atrações de parques, passeios populares e alguns de seus resorts e hotéis este ano. A empresa tem enfrentado uma crise de gestão nos últimos anos, com suas ações perdendo mais de 40% de seu valor, receitas diminuindo trimestre após trimestre e tanto seus negócios físicos quanto online desacelerando em 2023. Menos pessoas visitaram as lojas e parques da Disney este ano, e ao mesmo tempo, milhões de fãs cancelaram suas assinaturas do Disney Plus após a mega corporação aumentar os preços novamente. Cerca de 27 lojas foram fechadas nos últimos 10 meses, enquanto 71 fechamentos aconteceram desde 2020. Além disso, tanto o Walt Disney World Resort quanto o Disneyland Resort na Flórida foram fechados nos últimos meses, sem data de reabertura. E em setembro, o gigante do entretenimento confirmou que o Skyliner será fechado muito em breve no Walt Disney World. O Hotel Star Wars, com apenas um ano de idade, também fechou suas portas para sempre, com os clientes dizendo que não podiam pagar o preço. Em última análise, os fechamentos refletem questões muito mais profundas que afetam a empresa e agora os acionistas parecem muito preocupados com o futuro da Disney em meio à recessão. 12. Paris City. Neste ponto, você provavelmente já ouviu falar sobre a turbulenta falência da Paris City. Em dificuldades financeiras desde a pandemia, a varejista de artigos para festas quase encontrou seu destino no início deste ano, quando surgiram complicações durante seu processo de falência. Agora, a empresa está renegociando sua dívida com credores e fechando mais lojas após múltiplas ondas de fechamentos nos últimos 12 meses. Cerca de 22 lojas em 6 estados estão previstas para fechar neste inverno, informa o Business Insider. A Paris City anunciou 30 fechamentos alguns meses atrás, mas 8 locais já encerraram as operações desde o anúncio. 13. Nordstrom. Considerada uma das principais varejistas de moda do país, oferecendo uma variedade de roupas, calçados e acessórios de alta qualidade para homens, mulheres e crianças, a Nordstrom costumava ser uma pequena loja de sapatos em Seattle quando foi fundada em 1901. Nos últimos meses, a marca fez manchetes após centenas de casos de roubo organizado em suas lojas começarem a ser relatados. As perdas financeiras enfrentadas pela empresa foram tão profundas que os executivos decidiram que era hora de sair de algumas áreas onde os criminosos estavam colocando trabalhadores e clientes em risco. De acordo com o Insider, a Nordstrom está fechando 15 lojas, enquanto mais de 2.500 empregos serão cortados na tentativa de economizar recursos. 14. Staples. Desde agosto, 17 lojas da Staples foram fechadas e mais estão prestes a encerrar as operações em 17 de novembro. Mais uma vez, o roubo foi mencionado como a principal razão para os fechamentos, mas analistas argumentam que a varejista de produtos de escritório tem reduzido silenciosamente o número de lojas que opera desde 2017. Na verdade, nos últimos 6 anos, quase 300 lojas da Staples desapareceram dos Estados Unidos, à medida que o varejista lida com a concorrência crescente e problemas de fluxo de caixa. Nos últimos 8 trimestres, a cadeia eliminou algumas dezenas de lojas sem chamar muita atenção da mídia. Embora existam cerca de 1.000 lojas da Staples em todos os Estados Unidos, a tendência parece estar se intensificando ano após ano. 15. Morphe. A varejista de cosméticos Morphe fechou sua última loja nos Estados Unidos em janeiro. A marca decidiu deixar o mercado dos Estados Unidos após vários anos de desaceleração no crescimento da receita e do volume de vendas. Somando-se à queda da empresa, a controvérsia envolvendo influenciadores de mídia social levou alguns clientes a boicotar a marca. Apesar dos fechamentos, este não é o fim da Morphe. A cadeia de lojas continua a operar em dezenas de países e online.
Está se tornando cada vez mais difícil gerenciar um negócio de varejo na América. As empresas não estão conseguindo acompanhar as constantes mudanças no comportamento do consumidor, mas também estão falhando em prever com precisão a demanda. Financeiramente, estão sofrendo devido às condições de crédito mais apertadas em meio a um ambiente de gastos mais lento. É seguro dizer que ouviremos falar de falências e fechamentos com muito mais frequência nos próximos meses. Muitos CEOs estão esperando pelo melhor, mas se preparando para o pior, à medida que a ameaça de recessão se torna maior. E assim como o CEOs, você também deveria. Obrigado por assistir.